Glória a Jesus. Quem está feliz está aqui nessa noite? Queridos, antes de sentar, vamos ler o texto da palavra. Aí já podemos sentar e receber a ministração da palavra. Vamos ler aqui o texto de João, o Evangelho. São João, capítulo de número 3, versículo de número 19 ao 21. Amém? Se você não tiver com Bíblia, se aproxime de quem tem. Se você vê o seu irmão sem Bíblia, fale bem assim: olha, vou comprar uma Bíblia para você. Diga, fala, irmão, você esqueceu ou você não tem? Se você não tiver, eu vou dar um jeito, eu vou lhe abençoar com uma Bíblia. Amém, queridos? E nós vamos participar dessa leitura que vai abençoar muito o nosso coração. Amém? É uma palavra poderosa, irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma palavra a qual nós podemos entender a condição do ser humano. Amém? E quando nós entendemos a condição do ser humano, nós podemos entender como é que funciona essa mudança que Deus tem para cada um de nós. Depois eu vou passar o tema dessa palavra, tá bom? Vamos ler João 3, 19 ao 21. Bem tranquilo, bem compassado, vamos ler. O julgamento é este. Amém? Tranquilo aí? Beleza. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Por quê? Por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Esse más aí é de maldade, tá, irmãos? Não mais de uma conjunção, não. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras, já descobertas, né? Iluminadas ali, né? Versículo 21, para terminar. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus. Amém, queridos? Amém? Pode sentar, fique à vontade, amém? Meus irmãos, o tema dessa palavra, se quiser anotar aí: a luz de Cristo em meio às trevas do nosso tempo. Se quiser anotar, diga: a luz de Cristo em meio às trevas do nosso tempo. Amém? Então, já justifica aqui também, né, que a nossa bispa já estava tudo certo para vir comigo, mas de última hora tivemos ali uma mudança na congregação, e aí ela falou: vou ter que ficar. A Bruna Camila aqui está nervosa, ela não vai conseguir levar. Aí tá bom, então, aí chamei o nosso líder Janos ficar ali para nos acompanhar, tá bom? Amém? Também tem a Juju também, a Juliana, é um prazer aqui estar, meu pastor Luiz Alfredo, minha pastora Michele, nosso pastor Sérgio, minha pastora Júcia e todos os demais líderes dessa congregação, minha pastora, amém, pastora querida, Deus abençoe, pastora Kelly, nosso varão, amém, em nome de Jesus, olha só, alegria, né? Tá varão, amém? Quem está nos visitando a primeira vez aqui, levante a mão, amém? Que Deus abençoe você nessa noite, tá? Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Quando eu estava, a gente sempre está meditando na palavra, porque o pastor, irmão, não pode deixar de meditar na palavra. É todo o tempo, irmão, é todo momento. Por quê? Porque a palavra é o nosso alimento. Amém? E também existem momentos que alguém vai pedir uma palavra e você tem que estar no óleo. E aí para tudo, né? Por exemplo, hoje estive de manhã lá no treinamento, na Massa Vale da Bênção. E aí depois tivemos essa semana fazendo algumas visitas, né? Fui visitar uma colega da faculdade que sofreu, né, um acidente triste, né? Ela quebrou, né? Quebrou as pernas, né? Mas já está bem, está se recuperando bem, graças a Deus, né? Teve um grande livramento, na verdade, ela só não faleceu porque ela estava de capacete, né? E assim, porque Deus também deu livramento, evidentemente, né? E aí foi visitá-la, e sempre dando uma palavra, a gente tem que estar todo o tempo lendo tudo, contato com a palavra.
E aí eu vejo essa palavra muito no meu coração da pastora, porque nós vivemos esse tempo onde o mundo ama as trevas, né? E aí, mas eu vou trazer essa palavra hoje no contexto um pouquinho da família, justamente porque hoje é o culto da família, para entendermos também que muitos de nós, até como cônjuges, estamos amando mais as trevas dentro da nossa família. Estamos amando mais as trevas dentro da nossa casa. E às vezes permitimos coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, que na verdade são trevas. E se vocês me permitem já compartilhar um testemunho, e aí eu já entro aqui na palavra mesmo. E aí eu acho que esse testemunho vai trazer mais luz sobre o que nós vamos falar nessa noite aqui. Eu fiz um jejum semana passada, meu Deus, semana retrasada, acho que foi semana retrasada. Eu falei, eu vou fazer 3 dias de jejum. Só que 3 dias de jejum seguidos, só na água. Só na água. Oi? Isso, não é como um treinamento, né? Beleza. E aí, queridos, eu fiz esse jejum depois de 1 dia e meio, irmãos, eu estava muito fraco. E aí, mas eu falei, eu vou tentar ir até os 3 dias. Resumindo, aí eu fui orar no meio-dia, me prostrei ali, na poltrona ali, assim, né, na cadeira. E aí comecei a orar, a falar com Deus. E aí, irmãos, Deus começa a falar com a gente. Deus falou bem assim, sabe aqueles mangás que tu gosta de ler? Os últimos lançamentos. Aí eu falei, o que tem, Espírito Santo? Jogue hoje. Aí eu falei, mas Senhor, é meu lazer, Senhor. Aí ele, abra sua Bíblia, Levítico 10, versículo 3. Quando eu abri, estava bem assim, todos aqueles que se aproximam de mim, eu vou mostrar a minha santidade. Aí eu entendi. Querido, não tem como se aproximar da luz e as trevas não recuar. Aí eu falei, Senhor, mas eu gosto, é desde a minha infância lá que tem uma série que eu acompanho. E aí uma coisa que eu gostava, eu abri mão, peguei os 4 últimos volumes do mangá, aí joguei. Ainda olhei de novo assim, tipo aquela mulher que olha lá. Acho que se eu fosse tempo de Sodoma e Gomorra, eu tinha virado uma estátua de sal naquela olhada. Eu olhei assim, poxa, faltou que eu não terminei de ler aí. Aí o Espírito Santo falou, você não está se aproximando? Abre mão. Aí ele falou, ainda tem mais umas coisas aí. Aí ele falou, tu sabe o resultado do futebol que tu gosta de ver? Às vezes no domingo lá, o resumo da rodada lá. Eu falei, pois é, começa a tirar isso da tua vida. Tu não depende de Botafogo, Vasco, Flamengo. Olha, isso aqui é mistério, estou todo arrepiado aqui, irmãos. E eu falei, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Aí o Espírito Santo começou a ministrar. Ele falou, tem mais coisa ainda. Aí ele começou a trazer coisinhas, comportamentos, coisinhas assim. Aí sabe as séries que tu gosta de maratonar quando tu pode? Pois é. Diminua. Pare. Aí eu falei, Senhor, pelo menos por semana, um episódio. Não que eu sou viciado, tá, irmão? Mas de vez em quando, no momento de lazer, 2, 3 ali, né? Mas tem gente que maratona, mas mesmo assim, aí que eu comecei a entender, prestei atenção. Isso parece uma bobagem. Parece religiosidade, fundamentalismo, mas não é. Veja, as coisas começam a entrar na nossa vida assim. Elas vão entrando e ficam lá, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não que é um pecado fazer isso, só que concorda comigo, 1 hora, 30 minutos que eu fico lendo um mangá, que eu fico 30 minutos assistindo um show da rodada do futebol. O que mais? Vendo ali uma série, concorda comigo que poderia ser um tempo que eu poderia estar estudando, poderia estar lendo, poderia estar aproveitando melhor, ou assistir talvez um documentário, seria mais educativo. Então Deus começou a ministrar. Aí eu falei para a bispa, ela falou, então a gente vai parar de assistir algumas séries, né? E aí a gente começou a diminuir. Então, isso vai entrando na nossa casa, coisas que a gente não quer negociar, e que na verdade são trevas. Quem está entendendo? Glória a Deus. Irmãos, mas vamos lá. A gente só consegue enxergar isso quando a gente se aproxima da luz. Eu não estava fazendo jejum para me aproximar? E vou, aqueles que se achegam a mim, eu vou mostrar minha santidade. Porque é impossível, irmãos, a gente se aproximar cada vez mais de Deus e não ter nada para o Espírito Santo repreender. Ninguém é perfeito. O maior engano, irmãos, em muitas pregações é o quê? Não que pregam errado porque querem, pregam porque não refletem. Levanta a mão e aceita Jesus. Amém. Aceitamos. Mas é agora que o negócio vai começar. Vai começar a tirar um velho homem que está aqui dentro, uma velha mulher, e aí vai doer. Vai começar a doer.
mas é o melhor caminho que nós temos. Glória a Deus. Irmãos, irmão, da minha experiência como pastor desde 2011, toda pessoa que está atribulada, a gente vai conversar com a pessoa, analisar, tem muitas coisas erradas na vida dessa pessoa. Primeiro, ela já não ora mais, diaconisa Fábia, ela já não lê a palavra, ela não busca, ela já não vem muito pro culto, aí já entrou no futebol, já idolatra o Flamengo. Tem pessoa que for final hoje, fosse final Flamengo e algum time aí, nem vem. E se for vascaíno, quer tempo, coitado do Vasco, não ganha nada. É sério, aí que não vem mesmo. O Botafogo já chegou, né? Torcia pro Botafogo, né? Aí o Botafogo chegou na final de 2014, Libertadores, que eu queria ver eu repetir a rede jovem, só e agora que eu ganhei a final. Aí ele vai pra rede. Aí terminou a rede e eu vi o estado no final. Mas eu queria assistir. Mas Deus falou, você vai tirar essas coisas. Irmãos, vamos lá. Outra coisa. Irmãos, graças a uma coisa, Deus me libertou. Verdadeiramente. Música. Irmãos, eu ouvia de Zé de Camargo, tudo que... Desde lá do Zezinho Correia até o Panic! At the Disco, o Red Hot Chili Peppers, eu era viciado nisso. Eu acordava todo mundo lá em casa com a MTV. Era um ídolo dentro do meu quarto, era MTV. E aí Deus começou a me libertar. Quando eu me converti, uma coisa que Deus me libertou foi a música. Então não tinha mais um prazer, graças a Deus. E por que ainda tem prazer de irmão, uma coisa que eu fico doente, com todo respeito, mas nada contra. Eu fui com a cabeça, a camisa de time pro culto. Não, aí meu irmão, aí terminou o culto, ele foi no estado. Não, tudo bem, cada um. Eu só estou falando que Deus tem presente no meu coração, né? Mas eu fico, não dava, eu fico no colégio, o discípulo aqui é vascaíno doente, meu filho, para que você do culto, acabou de postar no teu estado, meu filho. Esse negócio aí. Irmão, só o sangue, né? Então as coisas vão entrando na nossa vida e a gente vai achando que é normal. Diga misericórdia. Não é só isso não, isso aqui é só a ponta do iceberg que acontece na nossa vida. E que tem muita coisa que a gente precisa se libertar. Irmão, vamos lá, eu fui pegar a música do Metallica, traduzir. Eu falei, cara, eu era muito sem noção para ouvir isso. Não tem nada que é só música depressiva. Aerosmith, Guns N' Roses. Aquela música, Welcome to the Jungle, não tem nem pé nem cabeça aquela letra. E a gente a gente fica, meu Deus do céu. Eu fico, meu Deus, obrigado, Senhor, que tu me libertaste, Pai. Outra coisa também que Deus me libertou, da prostituição e da pornografia, que pega 100% dos homens. Eu bati, Senhor, eu não quero assistir mais isso. Sabe por quê? Porque com 12 anos eu achei debaixo do sofá as fitas de pornografia do meu irmão. E aí começou um inferno, irmãos, na minha vida. Eu com 12 anos, irmãos, eu não sabia nem o que era beijar, não sabia nem que isso existia. Se beijava mulher ou não. Agora tu imagina, irmãos, um menino de 12 anos exposto ao sexo explícito. Irmãos, isso é uma tragédia na vida de um homem. Isso é um crime que você faz com um adolescente. Se expor à pornografia. Para se libertar, só Deus, irmão. O homem que se liberta. Um dia o jovem me ligou, aí ligou para o outro pastor, aí todo mundo entrou na live, eu não entendi. Aí ele falou, não, pastores, eu quero só compartilhar minha libertação da pornografia. E ele veio testemunhar, porque o Senhor me ajudou, o pastor me ajudou. Porque, irmão, eu digo que se o homem consegue ser liberto da pornografia, ele consegue ser liberto de um monte de coisa na vida dele. Agora tinha essas coisas que ainda tinha na nossa, que eu achava que era normal. Aí ele falou, não é normal. E aí, como eu sou estudante também de religião, eu estava lendo um livro sobre satanismo, mas para conhecer, na minha área como professor. Mas o Espírito Santo não permitiu eu ler aquele livro. Eu já entendi a ideia. Mas sabe, a coisa tão diabólica assim, que eu falei, não, isso aqui não... E aí um dia o livro começou a mexer sozinho. Aí eu falei, opa, já entendi. E tem uma coisa espiritual aqui. O livro da maçonaria e tal, essas coisas. Isso é sério, tá? E aí eu falei, não, esse negócio aqui... E aí eu fui pensar o preço desse livro hoje, que eu comprei na época por R$20. Hoje esse livro custa R$700 e os satanistas pagam. Por que você não vende a foto dos satanistas? Não, deixa eu, não vou. Eu não vou ganhar em cima de satanista. Deve colocar, se lá vem dinheiro. O mais barato é R$600, R$700. Porque não tem. É um livro da Masra, a editora Masra, que só trabalha com material ocultista, né? E que
não é bom o cristão ter acesso. Faço com muita ressalva e oração, mais para conhecimento como professor de ensino religioso. Porque a gente é obrigado a conhecer toda a religiosidade que existe no planeta, né? Que vai na nossa área. Pois bem, não voltando, porque nós estamos na palavra. Veja, queridos, o que eu quero trazer hoje aqui também são as trevas que nós permitimos existir na nossa vida. Por exemplo, o texto fala, logo no começo do versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Então, o que acontece hoje, queridos? Quais são as trevas que aqui dentro das famílias acontecem muito? Cristo é conhecido, mas não é obedecido. Esse é um problema. O que mais? A fé, ela é herdada, mas não se pratica mais a fé. Sim ou não? Tu acha que o povo está praticando a palavra? Para nós que somos servos já é difícil, quanto mais para a pessoa que está afastada dos caminhos. Já é um desafio. Mas diga, precisamos praticar a palavra. A Bíblia está até lá, mas ela é lida e praticada. Nem governa nossas ações. E que mais? A luz, ela não falta, o que falta é rendição. As pessoas estão ouvindo a palavra hoje, elas estão. Irmão, se você ligar onde você quiser, você ouve a palavra de Deus. A pessoa só não se converte porque não quer. Aqui do lado tem quantas igrejas, irmãos? Tem bem umas 8, 5 por aí. A pessoa só não se converte porque não quer. Mas não é por falta de opção. A pessoa nunca vai estar diante do tribunal de Deus e vai falar bem assim: nunca pregaram para mim. Será que existe alguém nesse planeta que um dia vai poder dizer isso? Não, mas ninguém pregou. Meus irmãos, de todas as religiões, a pessoa mais conhecida das religiões chama-se Jesus Cristo. Se você falar para um índio maia, até para um índio que tem um pouco contato com a civilização, ele vai dizer: ah, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele vai dizer. Por quê? Porque não tem como alguém dizer que nunca conheceu Jesus. Até os países islâmicos, né, que oprimem os cristãos, lá eles já ouviram falar de Cristo. O que você está entendendo? Eu nunca ouvi falar de Jesus, né? Então isso aí não vai colar naquele grande dia, né? Bom, mas o texto continua dizendo que os homens amaram mais o que, queridos? As trevas. E o crente muitas vezes não ama as trevas? Não, irmãos. Querido, não é ser bitolado, fundamentalista, mas realmente tem coisa que nos afasta do Senhor. Irmão, tem crente que bebe. Eu vou tomar uma vasinha, né, pastor? No final de ano tem crente que bebe no final do ano, irmãos. Diga misericórdia. Irmãos, a bebida já destruiu famílias. A pessoa ainda vai beber, irmão. E tem pastor. Não, um dia eu vi um grande pastor no Brasil falando: não, o problema é o vício. Mas vamos lá. O cara consegue tomar só um copo? Tem gente que diz que faz bem pro coração, né? O vinho, sim e tal. Mas, irmão, se existe esse santo que consegue tomar só um copo, né, pastor? Quem sabe o vinho fosse tolerado. Mas, irmão, por conta do vício, é melhor que dormir. Sabe por quê? Porque assim, por exemplo, eu nunca tive problema com a bebida. Graças a Deus. Mas eu sei, irmãos, que não vai ficar legal o apóstolo que você pega tomando um cálice de vinho, né? Vai ficar muito legal, né? Então, também pelas pessoas e para também não dar margem para o diabo, eu prefiro não beber. Para mim não cola esse negócio: não, toma só um copozinho. O diabo não está no copo não, está na cabeça de quem acha mal. Meus irmãos, as trevas é terrível. Ah, mas Jesus bebeu, só que ele se quer se lutar com Jesus. E outra coisa, não se embebedou, ele tomou um vinho, irmãos, que era feito natural naquele tempo. Que não tem, irmãos, a graduação alcoólica do vinho natural é 2%. Você sabe quanto que é a graduação mínima de uma garrafa de vinho? É 12%. Então, ou seja, você toma um copo como se tivesse tomado 10 garrafas naquele tempo. Você está entendendo? Então não dá para comparar, né? Mas, diga, essas coisas não podem entrar na nossa vida. Diga, essas coisas não podem entrar na nossa vida. Algumas trevas, irmãos, dos nossos tempos atuais. Eu marquei aqui com muito carinho para trazer para você. Algumas trevas dos tempos atuais que nós enfrentamos. Primeiro, relacionamentos superficiais dentro de casa. As pessoas não se conhecem.
Ou quando não, manda por mensagem, está pronto o almoço, por WhatsApp, dentro de casa. Não, né, irmãos? Será que tem crente que faz isso? Será, irmãos? Acho que não, né? Será que só tem lá no Terra Nova, onde nós congregamos, irmãos? Irmãos, pais emocionalmente ausentes. Existe esse problema? Está até lá, mas as emoções estão ausentes, não tem carinho, não tem amor. Que mais? Filhos criados por telas, irmãos. E nós somos pequenos, mas não, os grandes. Viciado. Irmãos, você tem que se controlar nas redes sociais, no celular. Vai estudar, vai ler a Bíblia, estaciona o telefone para lá, porque senão vai chegar a notificação, você não vai ler, você não vai estudar, você não vai se concentrar. Falta de diálogo espiritual, não se fala mais de Deus dentro de casa, não se chama mais para o conselho. Né? Trevas que acontecem dentro de casa, dentro da família. E a normalização do pecado como fase. Não, é uma fase. Meus irmãos, não tem fase para passar pecado, não. O pecado tem que sair logo da nossa vida. Amém? Amém. Não tem fase, não. Vamos curtir um pouco. Estava discipulando algumas pessoas certa feita. E algumas pessoas não aceitaram o discipulado mais. Não, pastor, eu prefiro o mundo. Assim mesmo, eu prefiro o mundo, eu quero estar no mundo e tal. Poxa, mas vem para a igreja. Não, eu não quero que o senhor perca tempo comigo. Aí eu falei, meu Deus, como é que as pessoas estão? Elas não querem muito saber de Jesus, não. Mas porque escolheram as trevas são... Ou seja, está hoje, passei no Bolevar lá, está tudo armado já para ter lá a banda lá do Bolevar, irmãos. Fecharam aí, irmão, é uma alegria. Aí, meu irmão, para vir para o culto, que peleja. Irmão, o pessoal do mundo dá um show de exemplo para a gente de perseverança. Não tem tempo ruim não, irmãos. A cerveja está montada, a comida, o som já está armado. Mas o crente, irmãos, quando é para a obra do Senhor, para servir, ele diz aí, fala para mim, fala que não carioca, fala para mim, não é verdade, né? Acontece, e é muito triste isso, né? E aí passa um pouquinho do horário, não vou mais pro culto, não. Por quê, irmão? Não, dizem que terminava 8h30, terminou 9, poxa, irmão, 30 minutos. Ah, por quê? Mas vamos lá. Se fosse a banda do Bolevar, tem tempo para terminar, irmão. Tem hora para terminar. Só tem hora para começar, né? Mas para curtir. E a gente não pode, a gente tem que ter esse pensamento. Esse era o pensamento antigamente, né? Mas eu não posso ter pensamento. Eu estava ouvindo a palavra. Eu estava servindo ao Senhor. Não é isso? Então diga, temos que nos alegrar. Amém? Bom, outras obras más, né? Que são disfarçadas e que são consideradas até normais, irmãos, em nosso tempo. Violência verbal dentro de casa. Irmão, o crente não pode ficar chamando palavrão, por mais estressado que você esteja. Será que tem crente que chama, irmão, dentro de casa palavrão? Será, irmãos? Será que é só no Terra Nova? Eu não, irmão, de vez em quando só com um palavrãozinho, irmão. Não pode mais, não nos pertence. Isso está denunciando uma carne meio pesada aí, né? Desprezo entre cônjuges, não pode ter desprezo. O cônjuge tem que olhar um para o outro e todos os dias dizer assim, olha, é feio, mas é meu, né? É meu, é do meu jeito. Tem que amar. Às vezes os caras querem separar, meu pastor. E eu falei, cara, tu quer separar, mas vamos lá. Quer separar, né? Beleza. Tu sabe que tudo que tu não quer fazer para tua mulher, tu vai ter que fazer para novinha, né? Vai ter que dar do bom e do melhor para novinha, vai ter que dar carro, vai ter casa. Ou tu acha que tu é bonita, ela vai viver contigo porque tu é um galã. É o Brad Pitt. Não. O que a novinha quer, irmãos? Tudo até a alma. É ou não é? É sério. Aí eu falei, seu besta, faz isso pra tua mulher, cara. E é que ela vai ser uma mulher ainda mais maravilhosa pra ti. Mas é ou não é, irmãos? E aí a pessoa vai fazer com a outra, irmãos. Só por causa também da juventude da pessoa, mas da vaidade do cara. Tudo é igual. Estou entendendo? Tudo é igual, não tem diferença não. Tá bom? Bom, o que mais? Autoridade quebrada, autoritarismo, brigas, né, imposições, né? A bispa lá em casa tem a última palavra. Ela fala assim, vai lavar a louça. Eu já vou, calma. Ela tem a última palavra, né? Então, mas eu vou obedecer. Eu falei, olha, você não me perturbe, porque senão eu vou lavar a louça todo dia. Amém? Então tem que ser assim, pra gente viver bem, irmãos.
terceirizada para a igreja. Não, a responsabilidade da família, de cuidado espiritual, cabe ao cônjuge, cabe à família. E não dizer, não, vai lá conversar com o teu pastor, o pastor irmão, tem que ser em último caso. Amém? Mas claro que ele não pode ser abandonado. Ninguém vai falar com ninguém, não. Não, você também tem que pedir ajuda dos pastores, por isso que tem pastor. Porque tem ovelha. Mas principalmente os problemas sejam resolvidos dentro de casa, com amor, com respeito, né? Amém, querido? Quem está recebendo aí, diga amém. Amém? Bom, tem uma frase atribuída a Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte, né? Que ele falava que o amor às trevas é o amor desordenado, porque o Santo Agostinho, um filósofo cristão, que ele descobriu algo interessante, que na verdade todo mundo está procurando o amor, só que a gente direciona para coisas erradas. Por exemplo, a pessoa só é feliz se tiver um carro, só é feliz se tiver uma casa, só é feliz se tiver... Irmão, a pessoa está rindo com o dinheiro na conta, mas terminou o dinheiro, já começa a murmuração, pelo amor de Deus. Então a confiança está no dinheiro. A nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa, como diz o profeta filósofo, né, como é chamado Abacuque, que ele dizia, ainda que a figueira não floresça. Ou seja, eu não estou entendendo mais nada se está acontecendo, mas mesmo que eu não entenda, eu vou confiar. Mas ele demorou a chegar nessa conclusão de dizer que ainda que a figueira, no começo ele começa a questionar, Senhor, tu vai punir o teu povo pelo ímpio, Senhor, mas não é justo. Aí calma, Abacuque, você vai entender. Aí ele começa a fazer alguns questionamentos, tanto é que ele fala, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, né? Traz o avivamento ao teu povo. E aí, Senhor, mas nós estamos sendo levados para o exílio, o que está acontecendo? O Senhor não vai ser com a gente? O Senhor não disse que nos ama? Ele começa a fazer vários questionamentos. Aí ele falou, quer saber? Ninguém quer confiar, mas eu vou confiar. Então, se ainda que a figueira não floresça, ele começa a fazer essa declaração no final do capítulo 3 de Abacuque, e ele finaliza dizendo que ele vai confiar. E aí, pasme, ninguém estava confiando, só ele. É ruim você estar num local que só você crê. Às vezes você está na sua casa, aí uma luta dentro da família, só tem um que acredita. É difícil, mas fica, porque uma coisa eu sei, eu digo a minha experiência. Por mais que não entendamos, uma coisa é certa, ele vai fazer. Eu me posso. Deus fez algo pelo Senhor. Talvez você não entenda, talvez você, Senhor, resolve logo, mas abandonado e sem solução você não vai ficar. Eu me posso em nome de Jesus Cristo. É difícil acreditar no momento de dificuldade, mas é bom. Por quê? Para que nós não venhamos confiar no dinheiro, nas posses e nós mesmos. Amém? Tranquilo? Avançando aqui mais um pouquinho, tem uma frase atribuída também a um outro, né, um pensador cristão, que ele fala o seguinte, em João, né, ele vai dizer que em João existe uma revelação do nosso coração, ou seja, as obras revelam a verdadeira lealdade do nosso coração. Por que passamos tribulações? Para saber se nós estamos firmes ou não. Porque quando está tudo bem, como é que você vai saber se você está bem? Nós vamos trazer uma ministração na congregação, uma série falando sobre a verdadeira comunhão. Que na verdade, irmãos, os problemas que vivemos até dentro da congregação, na nossa casa, não é para abandonar a família, não é para abandonar a comunhão, mas é para usar aquele acontecimento para fazermos com que cresçamos. Amém? Como irmãos, para saber como é que está o meu perdão. E eu digo para você, perdoar não é fácil. E perdoar, o pessoal fala assim, perdoar é uma atitude. Isso aqui é uma definição minha, tá? Você não vai achar isso em lugar nenhum, vai achar só lá na administração que está pregando aqui. Perdão é uma atitude, beleza, é em parte. Porque não adianta dizer, pastora Kelly, eu lhe perdoo. Mas aqui, eu ainda está assim, mas eu também não quero muito mais papo com ela. Não é assim. O perdão, guarde no seu coração, o perdão é um pensamento. Aleluia, Deus. Tudo começa com o pensamento. E os pensadores da mente humana dizem que a mente mente. Por que é difícil você sair de um hábito? Tudo que você faz repetidamente,
É difícil você sair daquele hábito, seja bom ou ruim, porque você está todo o tempo dizendo para o teu cérebro que aquela informação é importante. Por exemplo, se eu pego a Bíblia, eu li só uma vez na vida, a Bíblia ela vai influenciar a minha vida? Se eu li só uma vez, toda a minha vida, eu li só uma vez a Bíblia, vai influenciar a minha vida? Não vai. Mas eu li a palavra, só que como eu não fiquei relendo, revisando, o cérebro identificou um padrão. A leitura da Bíblia não é importante para a mente dele. Agora, quando eu começo a ler continuamente, isso que ele está fazendo é bom. E aí, por isso que todos os momentos de uma dificuldade, a palavra ela vai saltar, né? E vai se manifestar. Por que é difícil o cara libertar de um vício? O cara começa a beber. Porque ele está dizendo toda hora para a mente dele, beber é bom. Quem está entendendo? E quando ele para, ele fala, não, mas esse não é o padrão, volta a beber. Por isso que é difícil a pessoa deixar o vício. A pessoa que mente compulsivamente. Porque esse é um padrão na vida dela. E para sair o padrão, você tem que fazer o contrário. Por que a pessoa fica anos sem caminhar? Ela volta a caminhar, não, vou matricular na academia, vou correr. Aí ela caminha uma semana. Não, ela tem, porque ela ficou tanto tempo sem caminhar, engordando. Só comendo. E naquela, como é que chama? O sedentarismo mata. Aí quando ela vai caminhar, ela fala assim, o teu cérebro fala, tu é leser. Tu vai caminhar para quê? Esse não é o teu padrão. O teu padrão é comer. Todo tempo. 2 litrão de coca logo. Aí para quebrar aí você tem que viver com um novo hábito. Quem está entendendo? Por isso que existem as lutas da nossa vida, né? Então veja também, queridos, não podemos terceirizar, né, a nossa espiritualidade. Também as obras revelam a lealdade que existe no nosso coração, né? As obras, né, vão revelar. Mas o ponto também, algumas trevas atuais que existem também, queridos. Não tem muito, cada um vive a sua verdade. O pessoal incentiva para a mulher matar o bebê no ventre, cometer aborto. Não, o corpo da mulher, as regras dela, não é. Aquela criança não pertence a ela. Todos nós fomos um fetinho assim, bem pequenininho. Todos nós que aqui estamos. Aí quer dizer que está todo mundo agora crescido, quer matar o que vai ser também um grande? Pode, mas é um feto até 3 meses, não é ser humano. Foi então quer dizer que nós éramos algum tipo de animal? E agora viramos? Não, querido. Irmão, olha o cúmulo. Pega um ovo de tartaruga lá das praias lá do Rio de Janeiro, São Paulo, e pisa em todos os ovos. O que vai acontecer depois? Você vai ser preso e pagar uma multa. Mas é só ovo. Mas ali não ia nascer uma tartaruga, meus irmãos. E por que pelo ser humano é diferente, meu Deus do céu? Que trevas que existem na cabeça desses filósofos aí secularizados. Quer dizer que um ovo de tartaruga é mais importante que o feto humano. Isso é trevas do nosso tempo. Não há. Né? Então, diga misericórdia, Jesus. Né? Outras luzes, né? As trevas, na verdade, né? Que estão nessa geração, irmãos. Isso é coisa da outra geração. A geração é outra agora. A verdade nunca mudou, o respeito nunca mudou. Aleluia. O diabo coloca coisas nas gerações para mudar aquilo que é bom na vida do povo de Deus, né? Bom, outras trevas, irmãos, que existem também dentro dos lares. O altar da oração foi substituído pela correria. As pessoas não estão mais orando. Nós temos que orar. É uma ligação, né? É uma ligação. Eu acho que eu não concluí a questão do perdão, né? Acho que eu não tinha que concluir, né? Foi isso? Então, voltando ao que eu estava falando do perdão como pensamento, eu tenho que decidir perdoar e falar assim, por mais que a pastora Kelly fez uma coisa para mim, ou eu fiz uma coisa para ela, eu tenho que me pensar assim, por mais, claro, isso também não exime de eu restituir para ela, me restituir, caso tenhamos feito alguma coisa de errado para o outro. Mas eu tenho que pensar o seguinte, eu também não merecia perdão. E ele me perdoou. Glória a Deus. Mas fizeram isso comigo. Eu sei, mas o que eu fiz com essa é a regra. Por isso que é um pensamento. Eu tenho que colocar isso em pensamento. Porque senão,
falo para todos nós, irmãos. Então diga, perdoar é um pensamento. E a gente vai precisar. Porque saiu daquela porta, o povo te estressa ou não te estressa? Estressa. Pegar um Uber, que vai pagar uma conta no supermercado, na faculdade, no trabalho, vai ter sempre alguém ali para te estressar. E eu, como cristão, preciso ter um perdão muito bem desenvolvido. Amém? Então, mais algumas trevas modernas, irmãos. Isso aqui já vai para o final, mas o negócio está fechando aqui. Olha só. Irmãos, tem coisas que não estão resolvidas entre os casais, entre as famílias. A mágoa, ela vai se alastrando, ela vai avançando, ela vai indo, passa um ano, passa 2 anos, e aquela mágoa vai se alastrando, ela vai ficando. Tá tudo bem, mas existe uma mágoa ali, o negócio vai indo. E aí, irmãos, no final, as coisas não estão resolvidas. Até entre o casal não está resolvido. Entre os filhos não está resolvido. Isso é um problema sério. Diga misericórdia. Isso são trevas. Hoje você está ouvindo a palavra, está entrando luz no seu coração. E essa luz, ela vai confrontar as trevas. E as trevas têm que sair. E ela vai iluminar. Você já viu quando... Só para entender mais ou menos assim. Você está em casa, a luz está acesa, está tudo tranquilo. Aí tu desliga. Aí depois tu volta. Quando tu liga, aparece uma barata correndo, se escondendo. Quem já viu isso aí? Está tudo escuro, ela está à vontade ali, ó. Mas ligou. Ela está lá, eu só não sei quando ela entrou. Está entendendo? As trevas do pecado em nossa vida é muitas vezes dentro da família da mesma forma. Quando entra a luz, não esconde, ninguém pode saber, esconde-se como pensando. E aí, irmãos, aquilo vai ficando, as coisas não são resolvidas, e aí o evangelho não floresce, né? Feridas emocionais, irmãos, não tratadas, ofensas. Eu tinha uma mágoa no meu coração da minha mãe, mas eu tinha perdoado, né? Aí eu falei, mãe, eu preciso confessar algo para a senhora. O que, meu filho? Eu quero só lhe dizer que eu lhe perdoo, eu preciso que a senhora ouça isso, que eu lhe perdoo pelas muitas cintura usadas, né? Fios, né? Pernamancadas que eu peguei. Aí ela falou, ixi, quando que eu te bati? Rapaz, será que é toda mãe assim, pai que esquece daqui? Isso aconteceu comigo. Ela falou, tudo bem que a senhora não lembra, ainda bem que a senhora não lembra. Eu lhe perdoo. Mas eu sabia que ela precisava ouvir isso. Ela precisava ouvir isso. Mas eu falei, mãe, com sinceridade, eu sei que a senhora fazia isso porque eu não prestava muito, não. Eu vou dizer que eu não prestava. Quem dizer que eu prestava, não prestava. Mas não era aquele bagaceira, não, irmão. Mas você vê que não presta. Em Jesus ninguém presta muito, não, irmão. Isso é verdade. Com Jesus a gente aprende a ser alguém melhor porque Ele nos faz novas pessoas. Não prestava muito, não. Aí eu falei assim, mas eu lhe perdoo de coração porque eu sei que a senhora queria que eu fosse alguém que prestasse. E, irmãos, foi um santo remédio assim para ela. Eu vi que ela ficou mais, sabe? Mas ela, um dia talvez eu achei que me peça perdão assim, ela já está mais do que perdoada. Mas eu creio que seria bom para ela dizer, meu filho, tudo que eu fiz, né, para você. Eu lembro quando eu batizei meu pai, eu abracei meu pai e falei, pai, irmãos, é muito legal você ter o privilégio de batizar o seu pai, né? É maravilhoso. Eu tive essa oportunidade, olha. E eu falei assim, pai, eu abracei ele chorando e falei, pai, eu quero que o Senhor me perdoe por ter sido um mau filho com o Senhor. Eu sei que o Senhor queria que eu fosse um bom filho, meu pai queria que eu fosse deputado, irmãos, olha. Você não tirou isso, olha. Eu, não é meu pra isso aí, não. Tira da sua cabeça. E aí eu falei, pai, eu quero lhe pedir perdão de coração, abracei ele. Aí ele chorando, ele falou, meu filho, também me perdoa. Só que ele conseguiu falar. Depois de 2 semanas, ele veio a óbito. E olha o mistério de Deus, irmão, na vida do meu pai. Orando há 15 anos pela conversão dele. E aí um dia ele estava muito angustiado, era Deus já chamando ele. E aí estava assim em frente da loja, assim, meditando. Ele tinha uma coisa, ele ficava assim meditando, andando para o lado e para meditando, mas o pai dele era normal, pai. Só que ele andava assim meditando, parava, né, tinha um hábito. E aí ele não sabia que era um pastor. Estava chovendo, a pessoa ficou próximo da porta da empresa. E aí ele disse, ô moço, entre aí, a pessoa não se molhar e tal. Ele entrou. Aí quando ele entrou, quando eu teve uma revelação com ele, ele falou assim, Deus que me trouxe aqui, para dizer que Ele é contigo, que você estava orando para alguém falar de Deus para você nesse momento. Aí o pai começou a chorar, e começou o mistério.
Aí a mãe, meu, vem falar de Jesus para ele também. Puxa, eu fui lá para o estoque, os 3, ele começaram a falar do mistério de Deus. Aí marcaram 3 vezes no pastor batismo dele, lá na Icube. Eu fui as 3 vezes lá e quase a igreja estava fechada, domingo de manhã. Aí eu falei, pastor, já que esse domingo não deu, mas sexta-feira tem um evento, domingo vai ser o batismo, você vai ser batizado lá no Palicano. Aí foi quando o papai foi lá no Palicano para ser batizado. Ele estava muito debilitado por conta do câncer que ele estava sendo tratado, né? E ele partiu para estar com Cristo, irmãos, que é incomparavelmente. Incomparavelmente ela de perto, se eu não estou enganado, né? Me confirme aí, né? Os amantes da nossa língua portuguesa. Amém? Porque é incomparavelmente melhor, né? Então, isso é maravilhoso. E para chegarmos aqui no final, irmãos, outras coisas também. Crises varridas para debaixo do tapete. Irmãos, tem que ter o perdão, tem que ter criar essa cultura do bom hábito dentro de casa. Isso é a luz do Evangelho. Isso é a luz do Evangelho. Hoje o líder compartilhou comigo uma situação, mas não falou o assunto. Mas ele falou que ele está passando uma dificuldade muito grande. É uma situação que ele não consegue se libertar, né? Sair daquela situação. Mas ele falou que a esposa foi muito compreensiva com ele. Ele falou, poxa, minha esposa é uma mulher de Deus. Eu sei que eu estou falhando, estou lutando para minha mudança, mas eu pensei que ela ia me apedrejar. Mas não, ela falou, eu vou te ajudar. Eu vou orar por você, por essa situação. Mas ele também teve a grandeza de pedir apoio, socorro. Irmãos, tem pessoas que estão morrendo dentro de casa e a gente não sabe. É triste isso, né? A pessoa morrer dentro de casa e a gente não saber. E sabemos uma coisa que a gente já indicou tantas coisas. Uma vez uma pessoa, que é uma coisa muito forte mesmo. Uma certa feita, trabalhava num local e trabalhava no setor e tinha uma outra pessoa lá passando uns problemas, né? E nesse dia essa pessoa estava tão atribulada que ela tentou suicídio dentro do meu setor. Eu não sabia. E aí, quando ela tentou, alguma coisa não permitiu. Deus, né? Não permitiu. E aí depois ela contou para algumas pessoas, eu fui na sala lá do pastor e tal, do irmão, do irmão, e eu ia fazer o suicídio lá, mas Deus não permitiu. Estava passando uma luta. E evidentemente a gente aprendeu como é bom orar. Apresentar, a gente não sabe, irmãos, o que está ao nosso redor trabalhando para nos destruir. O que o diabo trabalhou essa semana para você não vir para o culto não é brincadeira. Estou lhe dizendo. Porque aqui, irmãos, é o melhor lugar da terra. Você não sabe para você. Não pelo local. Porque tudo isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Lá na minha congregação, nenhuma igreja vai ficar. Mas as pessoas, esse ambiente terapêutico de comunhão, isso é muito poderoso. De libertação. E aqui a gente pode encontrar paz. Queridos, para concluir, e a esperança que o texto nos fala, no versículo 21, né, que ele fala, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja, como é que a gente pode romper esse ciclo de trevas que muitas vezes está dentro da nossa casa? Algo muito importante, irmãos, precisamos romper esse ciclo de trevas. Você consegue identificar trevas que existem ainda no seu coração? Será que nós podemos identificar trevas que existem dentro da nossa casa ainda? Ciclos precisam ser quebrados. Irmãos, ninguém vai prosperar se não se mover para mudar. Quem não quer mudar vai ficar a vida toda estagnado. Eu resolvi colocar um testemunho aqui para vocês que eu resolvi preparar um concurso, né? 2 anos estava preparando. Eu falei assim, eu tenho só um tiro, não posso errar. Porque o concurso não é todo ano, né? Então, e aí, queridos, aí eu falei assim, eu estou entrando para fazer essa prova. Aproveitei, né, os momentos que eu tinha para aproveitar para estudar. Terminei minha licenciatura em ensino religioso. Aí tá, estudei bastante. E aí, irmão, graças a Deus foi legal na prova. Senti que Deus estava fazendo a prova comigo. Saiu o resultado preliminar, mês passado. E aí, da zona que eu fiz, da Zona Norte, eu fui o primeiro colocado. Ali eu acho que eram 60 questões, errei 6 questões, né? Gabaritei a minha área, errei 2 de português, apagaram a vida português também. E aí o resultado dele sai agora, né? Da CBE. Então saindo, né? Vai ajudar mais a aula. O propósito que eu fiz com Deus, se o Senhor pensar nessa porta, né?
Não que Deus foi me dando a resposta, mas porque senão seria justo. Né? Mas Deus ia mostrando o caminho, entendendo as questões ali. Ele estava tão tenso ali fazendo, tão focado, que eu não consegui nem beber água dentro do banheiro, irmãos. E eu dava uma hora que foi lá no quadro, né? Falta 3 horas de prova, 2 horas, 1 hora. Aí dava uma hora, o pessoal estava entregando prova. O pessoal super dotado, eu sou muito burro, esse negócio aqui não é possível. Aí terminou a prova, e estava só eu, um professor meu, que estava fazendo, um professor nosso, competindo com ele, né? Ele era professor doutor ainda da área da área de teologia. Aí terminou de entregar, aí eu, meu Deus, tá bom. E graças a Deus tudo certo agora, mas tem que esperar o resultado definitivo, né? Que vai sair terça-feira agora, né? Mas eu creio que, em nome de Jesus, né, vai dar certo, está entre os 20 ali que, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, assim, mas o que aconteceu? Por que eu estou falando isso? Não para me exaltar, porque toda honra e glória, irmãos, é para Ele. Então, quer dizer que eu tive que me mover. Você está entendendo? Porque eu falei, Senhor, eu quero dar uma melhoria, né? Eu tenho alguns projetos e chegar nesse objetivo vai ser bom. Né? Para abençoar a obra, né? A gente está numa construção lá que demanda muito recurso. Muito recurso. Muito, não é brincadeira, não. A gente vai terminar o telhado esse semestre e aí dar uma respirada para a gente tentar fazer mais alguma coisa no próximo, porque é muito recurso, irmão. É muito. É muito, só porque dobrou o tamanho da congregação, né? E aí aumentou, dobrou a estrutura, então tudo dobrou. Só a estrutura metálica, irmãos, é 32 mil reais. Fora a mão de obra do serradeiro, que é 26 mil reais. Agora dá onde, pastor? Não sei. Jesus vai fazer um milagre, irmão. Amém. Conseguiu parcelar esse. A gente foi, irmão, Deus é tão bom, pastor, que Deus usou o indiano, né, que é o Manuj. Ele começou lá sem nada. E hoje o cara é um mega empresário e ele não dá. Uma das empresas dele, deixa eu lá que você tinha tem um bom prato, né? Depois do bom prato tem a NF Parafuso, aquele complexo ali é dele. Só uma das lojas dele. Mas também eu pedi para ele abençoar, ele ofertou por R$1.000, mas eu pedi, olha, o senhor pode parcelar esse valor para a gente em 12 vezes por boleto. Irmãos, quem é que faz isso? É Deus ou não é? Diz aí, você não, é Deus. Porque eu, irmão, eu me garanto do meu papo. O cara cobra aquele área, eu vou enganar ou inventar alguma coisa lá. Não vou, porque até pessoa pode não fazer isso. Mas não é minha palavra que é convencer. Eu falei com ele, falou que ia ajudar, mas não falou como. Aí meu irmão trabalha com ele, eu falei, brother, vai ter uma reunião com ele, vamos conversar com ele. Vê se ele passar em 12 vezes, ele não aceitou. Ele parcelou 12 vezes, no boleto. Só que tem um detalhe aí, né, irmão? Nem toda vez se tem um si, né? Aí ele falou, não, tu quer parcelar pro teu irmão, beleza. Só que é o seguinte, se ele não pagar, tu paga. Falou pro meu irmão. Aí ele falou, não, é o seguinte, se tu não pagar, eu vou ter que pagar e vou te pegar. Não, pode deixar que Jesus vai provei. Deu para parcelar, deu tudo certo. Então, queridos, precisamos de versículos. Eu podia ficar acomodado. Só na obra, sim, não porque eu não quero depender da obra. A obra nos ajuda, mas eu não quero, eu sempre gostei de ajudar. Né? Mas é uma coisa minha, tá, irmãos? E aí eu vou dar uma estudada, uma preparada. Português eu era péssimo. Péssimo, assim, dificuldade mesmo. Aí todos os professores de português que eu estudava, todos eles sabiam, mas eu não entendia como eles ensinavam, eu não conseguia entender. Aí eu achei uma professora, uma metodologia dela, aí eu comecei a aprender português. É a única professora no Brasil, irmãos, que eu já vi muitos. Posso ser vários nomes de professor de português, quem conhece vai lembrar. Yara Coelho, lá do Pará, ou aqui de Manaus, o professor Silvio Santos. Tantos outros são famosos aí. Aprendi muita coisa, mas não consegui dominar. Mas uma professora fazendo propaganda aqui dela, lá do Rio de Janeiro, curso dela, Graziela Cabral. Foi aí que destravou o português na minha mente. Aí foi que me ajudou para me entender, fazer lá. Senão eu ia ficar voando na prova, né? Então, diga assim, precisamos de romper trevas na nossa vida, diga. Traumas geracionais. Eu tinha muitos traumas, mas eu não resolvi estacionar no trauma. Irmão, quase todo dia na minha casa eu via meu pai brigando com a minha mãe. Isso é muito chato, muito feio isso. Mas eu falei, isso aqui não vai acontecer na minha vida, eu não vou querer isso. E quando meu pai se converteu, ele rompeu com isso. Minha mãe também, né, batizei também minha mãe.
você carrega de servir a Deus. Vou finalizar já com essa história aqui. Eu sempre conto essa história. Eu li o livro do Robert Collier, ele conta essa história. Quando Jesus chegou aos céus depois da ressurreição, quem recebeu Jesus nos céus? Os anjos, né? As altas patentes celestiais. Senhor, o Senhor cumpriu a missão? Cumpri. Está tudo sob controle. Aí ele falou assim, poxa, legal, mas está com quem essa missão? Ele falou, está com 12. Você está entendendo? Aí ele falou assim, Senhor, mas se mover assim, gesticulou para o outro, falou, Senhor, mas e se o plano não der certo? Aí ele falou assim, mas esse é o plano. Esses 12 estão sentados aqui, ó. Porque a gente também não pode também brincar com o mal. Ou você acha que vai sair e ficar o cara solteiro, né, namorando com a menina do escurinho, não vai rolar? Aonde que não vai rolar? Claro que vai. Não tem como, é carne, né? Então, a gente não brinca com a carne. Na carne, não que eu pensei nessas coisas, mas eu estou dizendo que a gente fica vulnerável. A gente tem que estar muito no óleo da vigilância. Não, a gente tem que estar próximo. Não casei? Então, também tem que ficar andando com a amada. Como um irmão também lá na congregação, que conseguiu um trabalho, mas ficava 30 dias longe. Eu disse, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, meu irmão, não tem só emprego para lá, não. Tu vai ter que achar aqui, porque... E aí, deu problema? Não tem problema. Não tem como. Então, precisamos tirar as trevas das nossas vidas. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra? As trevas são reais, sim ou não? São reais. São reais. O que mais? Silenciosas e muitas vezes nós aceitamos essas trevas. Como se não fossem trevas. O que mais? Mas deixa eu te falar uma coisa. A luz de Cristo continua sempre mais forte. Quem toma posse. Não importa as lutas, mas a luz do Evangelho, há 2000 anos atrás, tem o mesmo poder até hoje. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, quando Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para libertação. Amém? É o poder de Deus para a libertação. Amém, querido? E eu faço uma pergunta, a gente já ora para a gente encerrar. Quem entendeu essa palavra? Toma posse. Quem entendeu mesmo? Então eu faço uma pergunta para você. Quem quer trazer essas trevas para fora nessa noite? Quem são os valentes? Eu sou o primeiro. Sabe por quê? Porque aonde o Evangelho chega, as trevas têm que bater em retirada. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era brigão, é pacificador, não briga mais. Aquele que roubava, aquele que mentia, aquele que defraudava, não faz mais essas coisas. Porque o Evangelho ilumina. O amor de Deus nos constrange. Ao ponto de falar assim, ei, varão, perdoa tua mulher, cara. Para de brigar com teus filhos. Ei, filho, honra teus pais. Honra teus pais. Eu fiquei fazendo cálculo, minha pastora. Até mais ou menos 30 anos eu não ajudava muito. Minha mãe ajudava, mas era pouco. Aí Deus falou assim, você vai ajudar. E todo mês eu mando um valor para minha mãe. Aí Deus falou assim, tu sabe, cabra, quantas fraldas cheias tu fez ela trocar pra ti? É sério. Meu irmão, é um crime o filho não ajudar a mãe e o pai. É um crime. Irmão, se botar nas contas, já deu muito prejuízo para os nossos pais. Estou lhe falando. Já deu, irmão, fralda, comida. Ainda mais quando a família é grande. Lá em casa somos 3. Meu irmão, eu e minha irmã mais nova. Imagina aí. Comida, roupa e fralda, irmãos. Que até o menino parar de usar fralda, faz as contas aí. E
Pense se a frota está barata aí. As noites sem dormir, opressão, problema. Irmãos, a gente tem que tratar o pai com muito amor, irmão. Estou sendo sincero. E olha que a minha mãe, ela não é fácil, pastor, estou lhe falando. Ela bota um negócio na cabeça dela assim, para me perturbar, irmão, estou lhe falando. Para me perturbar, assim, para me tirar da paz mesmo. Aí eu respiro, minha pastora, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer a oração do sábio. Sabe qual é a oração do sábio? Se cale. Ele fala, se cale por 1 minuto. Aí você respira, toma um cafezinho, toma uma água e pronto. Aí tudo já volta. Um filho que não ajuda é um crime. Mas as trevas vão bater em retirada hoje. Amém? Então, se você quer receber uma oração para abençoar a sua vida, eu não estou aqui para ajudar ninguém, não, irmãos. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui. A igreja não é um lugar de julgamento, não. Claro que a gente, como pastor, chama atenção. Mas ninguém não é para condenar, é porque nós amamos. Então, se você quer que a sua família seja abençoada, você não precisa dizer nada para mim. Você vai dizer para Deus, só vem aqui à frente, nós vamos orar. Nossos pastores vão ungir você, abençoar você. Porque as trevas precisam sair. Talvez essas trevas não é uma grande treva, talvez é uma treva pequena, mas precisa sair. Porque Deus quer derramar na sua vida. Mas uma coisa eu digo para você, você vai ter que deixar algumas coisas. Você precisa deixar. Porque quando a luz chega, mostra áreas que precisam ser corrigidas. Você já foi no dentista? Está doendo aqui. O que o dentista ele faz? Ele joga uma luz, é sério. Ele joga uma luz assim, pô, aí aqui, começa a tocar, é aqui. Aí joga lá, tô vendo. Tem um negócio bem aqui no seu dente. Mas só consegue ver quando joga a luz. E hoje veio luz para o seu coração. Não para te condenar. Mas Deus está dizendo assim, eu quero te abençoar, meu filho.